Bem-vindo ao guia do ECDPM sobre a tomada de decisão na União Europeia relativamente à África. Vejamos agora exemplos concretos das relações União Europeia-África. Não há um modelo único de como se desenvolve a política externa da União Europeia em relação à África. Idealmente, o CI faz de coordenador, recebendo dos Estados-membros no Conselho as linhas de orientação da política externa europeia. A Comissão gera a ajuda da União Europeia e lidera diversas políticas, incluindo as relações comerciais. O Parlamento Europeu faz o acompanhamento e supervisão, incluindo sobre como a União Europeia gasta o seu dinheiro. O Parlamento pode influenciar a tomada de decisão e tem o poder de chamar as outras instituições a prestar contas. As delegações da União Europeia são o rosto da União Europeia em África. Este seria o modelo ideal. A realidade é algo diferente. Vejamos, por exemplo, o caso da programação da ajuda europeia a um país da África subsaariana. No início de cada novo ciclo orçamental, a União Europeia atribui fundos a diferentes países com base nas suas prioridades políticas e nas necessidades do país em questão. A decisão de como o dinheiro será gasto em cada país envolve vários atores no chamado processo de programação. Com este exemplo, pretendemos dar uma visão geral das dinâmicas políticas em jogo e não explicar, passo a passo, o processo de programação. Em primeiro lugar, a delegação da União Europeia analisa o contexto do país para que eventuais obstáculos ao desenvolvimento e a reformas possam ser devidamente tidos em conta e para perceber que atores poderá valer a pena apoiar. A secção de operações pessoal da DEVCO é geralmente o ator principal nesta fase do processo. O contributo da secção política, pessoal do CI, varia de delegação a delegação. Os planos nacionais de desenvolvimento do país são igualmente tidos em conta. É com base nestes que a delegação da União Europeia conduz o diálogo político com as autoridades do país. A repartição da ajuda deve respeitar o princípio de apropriação nacional e contribuir para a política de desenvolvimento do país. Os Estados-membros da União Europeia também são consultados ao longo do processo. Atores com responsabilidade interna, sociedade civil e autoridades locais são consultados. Esta é uma obrigação legal nos termos do Acordo de Cotonou para assegurar o respeito pela apropriação democrática. Porém, na prática, a participação é muitas vezes limitada a uma reunião de informação. Mas a União Europeia está a tomar medidas para melhorar a participação da sociedade civil. Terminada a fase das consultas, as delegações da União Europeia enviam a proposta de prioridades setoriais identificadas para a sede. Os serviços centrais, em Bruxelas, verificam que a programação para o país é conforme as orientações políticas da União Europeia. Se bem que a concentração setorial seja o reflexo de esforços internacionais para uma ajuda mais eficaz, na prática, esta política tem-se revelado muito problemática. Por vezes, as prioridades e interesses dos países africanos e da União Europeia são incompatíveis. Houve casos em que Bruxelas pediu às delegações da União Europeia que alterassem a escolha dos setores de cooperação. Encontrado um acordo, o Programa Indicativo Nacional é assinado pelo Comissário Europeu e pelo Governo do país parceiro. Pode então dar-se início à fase de implementação. Vejamos outro exemplo: a adoção de conclusões por parte do Conselho. Em caso de crise num país africano, como os eventos no Mali, na República Centro-Africana, na Líbia, no Sudão, a União Europeia acompanha a situação através das suas delegações. Os Estados-membros da União Europeia discutem o caso no Conselho ao nível do Comitê Político e de Segurança. Os Estados-membros podem decidir adotar uma posição comum da União Europeia e divulgar as conclusões do Conselho. Cada Estado-membro defende os seus interesses e posições. Estados-membros com um legado histórico no país em questão são geralmente os mais vocais. O CI preside as reuniões e é responsável por encontrar um texto que seja de comum acordo. As conclusões do Conselho refletem, assim, de uma ou outra forma, alguns dos pontos de vista dos Estados-membros. As conclusões são adotadas pelo Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros e são publicadas no website do Conselho.
Normalmente, a alta representante dá em seguida uma conferência de imprensa onde apresenta as conclusões do Conselho. Para saber mais, consulte o nosso website.